E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Nessa aula, vamos ver alguns conceitos básicos da geografia, como por exemplo as linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos, as coordenadas geográficas e entre outros. Começando então, nós veremos as linhas imaginárias. O que são? As linhas imaginárias são linhas traçadas para definir cartograficamente diversos pontos na Terra. Elas auxiliam na obtenção das coordenadas geográficas de qualquer ponto na Terra, sendo o conceito base para o funcionamento dos GPS, por exemplo. Temos dois tipos de linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. Os paralelos são círculos horizontais traçados a partir do equador. Eles apresentam medida angular, que varia entre 0 grau, indicando a posição da linha do equador, a 90 graus, indicando os polos da Terra. Na figura temos a representação de como é obtida essa medida, utilizando 3 pontos de referência, um ponto na linha do equador, um no centro da Terra e o ponto que queremos. Os meridianos, por sua vez, são círculos traçados verticalmente, cruzando perpendicularmente os paralelos e passando pelos polos. Apresentam também medida angular, porém variando entre 0 graus, indicando o meridiano de Greenwich, e 180 graus. Em relação aos meridianos, a medida é feita novamente com 3 pontos de referência, porém esses pontos são um ponto em Greenwich, um ponto no centro da Terra e o ponto que queremos. Aqui temos uma aplicação das linhas imaginárias na Terra. A linha do Equador divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério norte, representado pela cor laranja, e o hemisfério sul, representado pela cor amarela. O meridiano de Greenwich, por sua vez, divide a Terra novamente em 2 hemisférios, mas o hemisfério oeste, representado pela cor azul, e o hemisfério leste, representado pela cor verde. Além da linha do Equador, temos mais 4 paralelos importantes. Eles são o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Já em relação aos meridianos, destaca-se somente o meridiano de Greenwich, considerado pelos geógrafos, por convenção, como meridiano de referência. As linhas imaginárias são muito utilizadas para se obter também as coordenadas geográficas, definidas pela latitude e a longitude. Entende-se por latitude a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao Equador, ou seja, o ângulo formado entre o Equador, o centro da Terra e o ponto que queremos saber a latitude. Praticamente aquilo que fizemos antes, descobrindo o ângulo de um paralelo. Já a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, ou seja, o ângulo entre um ponto em Greenwich, o centro da Terra, e um ponto qualquer na Terra. A associação entre longitude e latitude nos permite que localizemos qualquer ponto na Terra. As linhas paralelas também têm outra aplicação, a definição das zonas climáticas. As zonas climáticas são consequências da incidência dos raios solares na Terra. Pelo formato geóide que apresenta, os raios solares acabam incidindo de maneira diferente ao longo da superfície terrestre. Considerando um período de equinócio, temos na região do Equador, entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, a maior incidência solar perpendicular, gerando assim a zona tropical ou intertropical, considerada a mais quente do planeta. A região entre círculos polares e trópicos compreendem as zonas temperadas, sendo a zona temperada norte delimitada pelo Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e a zona temperada sul pelo Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Em ambas as regiões, os raios solares incidem de maneira inclinada, gerando áreas menos aquecidas e menos iluminadas. Já as zonas polares apresentam incidência muito inclinada dos raios solares, ocasionando temperaturas extremamente baixas e iluminação escassa ao longo do ano todo. A zona polar norte é delimitada pelo Círculo Polar Ártico e a zona polar sul pelo Círculo Polar Antártico. Bom, já vimos vários conceitos, agora vamos aplicá-los. Começando pela latitude. Lembram-se? Quanto maior a minha latitude, ou seja, quanto mais próximo dos polos, quanto mais próximo da angulação máxima de 90 graus, o que será que acontece com o clima e a temperatura? Bom, quanto mais próximo ali dos polos, vamos tendo uma queda de temperatura, certo?
Quanto maior minha latitude, mais próximo dos polos, entramos na zona polar, que apresenta temperaturas extremamente baixas. Esse fator altera também o clima e a vegetação da região, por exemplo, podendo ser encontradas nessas áreas vegetações de clima frio, como as tundras, as taigas que a gente vê na Rússia. E em uma latitude menor, ou seja, aquela mais próxima do Equador, o que será que acontece? Estão sentindo esse cheiro de frango assado? Sim, a temperatura é bem mais alta, não é mesmo? Quando nos aproximamos do Equador, entramos na zona intertropical, caracterizada pelas maiores temperaturas e, consequentemente, climas característicos e vegetações acostumadas com essa temperatura, como a gente vê na Amazônia, por exemplo, ou na floresta do Congo. Vamos agora analisar a longitude. Quanto maior a minha longitude, o que será que acontece? A temperatura altera? O clima muda? Bom, a longitude ela não vai interferir no clima. Ela vai atuar de maneira direta no assunto que vimos na aula 1 do curso de Geografia, os fusos horários. Quando alteramos nossa longitude, alteramos o fuso horário correspondente. Lembram-se? Caso não se lembre, cliquem aqui no card que está aparecendo agora para você revisar a última aula. Bom, todos esses conceitos que vimos até agora foram representados em imagens achatadas, perceberam? Para essa técnica de representar de maneira plana a Terra, nós vamos dar o nome de cartografia. Antes de entrarmos na cartografia propriamente dita, vamos ver alguns conceitos e elementos importantes e fundamentais no mapa. Iniciamos com as legendas, que por mais simples que pareçam, elas apresentam fundamental importância para interpretarmos os símbolos e convenções que o mapa mostra. Por meio dela é que conseguimos entender todo o mapa. Observem esse mapa do Acre. Vemos vários riscos azuis, várias bolinhas, alguns riscos vermelhos. Aproximando a legenda, percebam, podemos entender o que são todos esses desenhos. Nesse caso, em azul temos os rios, em vermelho as rodovias, e as bolinhas indicam alguns municípios importantes e também a capital do Acre. Seguindo para outro elemento muito importante da cartografia, temos a rosa dos ventos. Essa ferramenta consegue nos mostrar a orientação espacial dentro do mapa. Ela é constituída por pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. Porém, as provas geralmente pedem os pontos cardeais e colaterais. Os cardeais são constituídos pelo norte, pelo leste, pelo sul e pelo oeste. E os colaterais, por sua vez, ocupam posição entre cada ponto cardeal, ou seja, nordeste está entre norte e leste, sudeste entre leste e sul, sudoeste entre sul e oeste e noroeste entre oeste e norte. Os pontos cardeais podem ser utilizados de outra maneira, estabelecendo termos para cada ponto. Para o norte, dá-se o nome de setentrional. Para leste, damos o nome de oriental. Para sul, meridional. E para oeste, ocidental. Exemplificando, podemos falar que os Estados Unidos são setentrionais em relação ao Brasil, ou seja, eles estão ao norte do Brasil. Ou então que a Austrália é oriental em relação ao Brasil, ou seja, está a leste do Brasil. Uma maneira de não confundirmos oriental e ocidental é lembrarmos de que a Ásia está no extremo oriente, ou então que vários conflitos e guerras acontecem lá no Oriente Médio, certo? Essas duas regiões elas estão lá no Oriente, o que faz a gente não confundir que o Oriente sempre está ali do ladinho da Ásia, já o Ocidente está mais à esquerda, ok? Um outro elemento fundamental são as escalas, que por meio delas é que conseguimos imaginar qual o tamanho real da região que foi representada cartograficamente. Esse elemento é basicamente uma relação matemática entre a distância gráfica no mapa e a distância real da região. Temos dois tipos de escalas, a escala numérica e a escala gráfica. A numérica representa em forma de fração a proporção da escala, sendo o numerador referente à área no mapa e o denominador a área real. Nessa imagem, podemos ver uma escala de 1 por 1 milhão. Isso nos indica que 1 centímetro do mapa é equivalente a 1 milhão de centímetros na realidade. Nessas escalas, devemos nos atentar às transformações de unidade, visto que na numérica a representação sempre é em centímetros, tanto
tanto o numerador como o denominador. Geralmente as questões pedem as distâncias reais em metros ou quilômetros, sendo necessário assim converter de centímetro a metro ou até mesmo a quilômetros. As escalas gráficas, por sua vez, são mais simples, representando diretamente a relação entre a medida do mapa e a medida real por meio de um desenho ou um diagrama. No caso dessas figuras, se formos medir cada espacinho do diagrama, percebemos que mede 1 centímetro cada. Assim, entendemos que a cada centímetro temos o tanto de quilômetros apresentado. Esse tipo de escala, porém, não é muito requisitado nas provas, pela simplicidade em que se apresenta. Uma consequência das escalas é o grau de detalhamento dos mapas que ela pode proporcionar. Assim, dependendo da área a ser mapeada, podemos utilizar uma escala maior ou menor. Quanto maior a escala, melhor e mais aprofundado o grau de detalhamento de informações que o mapa terá. Nossa, que calma, não entendi o que é isso. Vamos analisar então essas escalinhas. Bom, como as escalas são frações, quanto maior o meu denominador, consequentemente menor vai ser a minha fração, concordam? Percebam, 1 por 1000 tem um valor, 1 por 1 milhão. Lá em cima, 1 eu dividi por 1000 partes. Já de baixo, 1 eu dividi por 1 milhão de partes. Concordam comigo que a escala A é uma escala maior, não é? E a escala B é uma escala menor, certo? Assim, quanto maior o denominador, menor será a escala. E quanto menor o denominador, maior será a escala. É só imaginarmos, se vamos construir a planta de uma casa, a gente vai ter que colocar mais detalhes, certo? Então a gente vai escolher uma escala maior, 1 por 1000, por exemplo, pois a área a ser representada é pequena. Já se vamos representar as linhas de metrô de São Paulo, precisaremos de uma escala menor, 1 por 1 milhão, por exemplo. A primeira traria uma riqueza de detalhes, muito maior, mostrando os cômodos da casa, a fiação elétrica, a tubulação, entre outros. Já a segunda traria menos detalhes, mostrando somente o caminho que as linhas seguem, por exemplo. Aqui temos uma tabela mostrando quais as escalas que são utilizadas e em determinadas situações. Percebam, quanto menor a minha escala, maior é a região que eu vou pegar. Quanto maior a minha escala, menor é a região que eu vou pegar. Olha lá, de 1 por 1000 a 1 por 2000. A gente vai utilizar no quê? Na identificação de bairros, de lotes no espaço urbano. De 1 por 5000 a 1 por 20.000. Mapas topográficos municipais representando a cidade mesmo. De 1 por 50.000 a 1 por 250.000, mostra um mapa regional dessa cidade, ou seja, mostrando, por exemplo, a região metropolitana de uma cidade. De 1 por 500.000 a 1 por 2 milhões. Agora representamos as grandes regiões brasileiras, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste. E as escalas menores que 1 por 5 milhões, aí a gente já representa grandes países, como por exemplo o Brasil. Vamos ver agora este mapa. Temos aqui representado parte do Nordeste de um lado e Fernando de Noronha em outro. Percebam que Fernando de Noronha está aproximado, ou seja, deram um zoom em Fernando de Noronha e colocaram neste mapinha. Para Fernando de Noronha, vamos utilizar qual escala? Uma escala grande ou uma escala pequena? Uma escala grande, concordam comigo? Por quê? Porque eu vou representar uma área menor. Logo, eu utilizarei então a escala 1 por 1000. Essa escala vai permitir o quê? Essa escala vai permitir o maior detalhamento deste mapinha. E é o que a gente percebe. Estão vendo esse retângulo cinza no centro da ilha? Indica o aeroporto principal de Fernando de Noronha. Ou seja, é uma escala grande que permite que identifiquemos alguns detalhes, como por exemplo o aeroporto. E para o Nordeste, qual que eu vou usar? Grande ou pequena? A escala pequena. 1 por 1 milhão, por exemplo. Porque teremos que representar no mapa uma área muito grande. E assim vai ser comprometido o quê? Os detalhes dessa região. Para a gente não confundir, é só lembrar. Uma área grande, eu vou representar com uma escala pequena. Represento maiores áreas com menos detalhes. E um exemplo é a escala de 1 por milhão, sempre com esse denominador bem grandão. Já para áreas menores, utilizaremos escalas grandes. Represento menores áreas, porém com mais detalhes.
Em um exemplo, a escala de 1 por 1000, sempre com denominador menor. E um último elemento muito importante nos mapas são as linhas que os compõem. Essas linhas podem indicar a divisão de estados, países, continentes ou podem indicar características específicas. As curvas de nível, por exemplo, são linhas que agrupam pontos com mesma altitude. Por meio delas, mapas topográficos são confeccionados, permitindo verificar se uma região é muito íngreme ou se apresenta irregularidades no terreno. Quanto mais próximas as curvas, maior é a declividade deste terreno. Já quanto mais distantes uma das outras, mais suave é essa inclinação. Na imagem podemos ver que as curvas seriam uma tentativa de representar cartograficamente a tridimensionalidade que verificamos no mundo real. Analisando esse mapa topográfico, podemos perceber que as áreas de maior declividade estão na porção ao sul, visto que temos mais curvas umas próximas às outras. Já no centro, temos um espaçamento entre essas curvas, denotando uma área relativamente plana. Essa aula foi rica em conteúdo, muita coisa que a gente viu. E agora, para a gente não esquecer, vamos fixar todo este conteúdo com duas questões. A primeira delas, da Universidade Federal de Pernambuco. Assinale de acordo com o mapa a alternativa correta. Vamos analisar este mapa. Nós temos ali a representação da África, Europa, uma parte da Ásia, América do Norte, América Central e uma parte da América do Sul, além da Groenlândia ali ao norte. Os elementos que a gente viu durante a aula, quais são? As linhas imaginárias, os meridianos, os paralelos e também aqui à esquerda, aqui na porção inferior esquerda, uma escala gráfica, representando que cada centímetro, cada 1 centímetro me indica 200 quilômetros no mundo real. Vamos ver então a alternativa A. Londres é uma cidade localizada em baixa latitude. Será que isso está certo? Vamos olhar para o mapinha. A área em vermelho indica a área próxima do Equador, ou seja, uma área de baixa latitude. E vamos lembrar, áreas de baixa latitude são áreas que recebem altos índices de raios solares perpendiculares, gerando áreas muito quentes no planeta. Já ao norte, na faixa em azul, nós percebemos uma área mais fria, uma área distante do Equador, ou seja, é uma área de alta latitude. Então, para a gente relembrar, quanto mais longe do Equador, maior é a minha latitude. O que ele falava na questão, na afirmação? Londres está em baixa altitude. Isso é correto? Não. Londres é uma cidade que está em alta altitude, tornando assim a alternativa A incorreta. Vamos analisar agora a alternativa B. Guayaquil, no Equador, está a leste de Greenwich. Vamos ao mapinha. Onde está Guayaquil? Está ali. Utilizando-se dessa rosa dos ventos apresentada, podemos ver Guayaquil está a leste ou a oeste de Greenwich? Está a oeste, numa longitude de 80 graus, certo? Em relação a Greenwich, tornando assim a alternativa B incorreta mais uma vez. Agora a alternativa C. Moscou está situada em altas latitudes, a 40 graus leste do meridiano de Greenwich. Vamos analisar. Onde está Moscou? Lá ao norte. O que dissemos? Lá ao norte, nessa faixa azul, é uma área distante do Equador. Logo, é uma área de alta latitude. E ele ainda fala, Moscou está a 40 graus leste de Greenwich. Isso é correto? Sim, ele está no meridiano de 40 graus a leste do meridiano principal, o meridiano de Greenwich. Ou seja, essa provavelmente é a afirmação correta, mas ainda faltam duas. Vamos ver certinho se essas outras duas estão incorretas? Alternativa D. A região norte do Brasil está localizada em altas latitudes. Vamos lá. Região norte do Brasil. Onde está localizado? Nessa faixinha vermelha, próximo do Equador. Se é próximo do Equador, região de baixa latitude. Lembrando, a região lá em cima, quadradinho azul, retângulo azul, está longe do Equador, logo está com altas latitudes, tornando assim essa afirmação incorreta.
E a última, o meridiano de 40 graus W. Esse W vai indicar west, que significa oeste em inglês. Então vamos lá, o meridiano de 40 graus oeste de Greenwich corta a porção mais ocidental do Brasil. Pensando no Brasil, qual seria a região mais ocidental do Brasil? Se lembrarmos dos termos relacionados aos pontos cardeais, vamos ver que ocidental está relacionado a oeste. Ou seja, no Brasil, a porção mais ocidental seria ali, próximo da Amazônia, do Acre, essa região mais à esquerda no mapinha. No caso, ele fala que 40 graus oeste vai cruzar em uma área ocidental, o que está errado, porque 40 graus oeste vai cruzar na área mais oriental do Brasil, ou seja, a área que está mais a leste do centro do Brasil, tornando assim essa afirmação incorreta. Então, qual que sobrou? A alternativa C. Moscou está situada em altas latitudes, a 40 graus leste do meridiano de Greenwich. Vamos para a próxima questão. Essa questão é uma questão da FUVEST. Observe o mapa abaixo no qual estão representadas cidades africanas em que ocorreram jogos da seleção brasileira de futebol pouco antes e durante a Copa do Mundo de 2010. Vamos analisar o mapa. Temos ali a representação da porção sul da África, juntamente com a ilha de Madagascar, e percebemos um elemento ali da cartografia básica, que é o quê? A escala, e no caso é uma escala numérica, 1 por 70 milhões de centímetros. Vamos à questão. As distâncias em linha reta e em quilômetro entre Joanesburgo e as demais cidades localizadas no mapa estão corretamente indicadas em. Então temos várias cidades: Dar es Salaam, Harare, Durban e Porto Elizabeth. Nós precisamos calcular a distância em quilômetros de Joanesburgo até cada uma dessas cidades. Vamos lá então. Qual é a escala? É uma escala numérica. Escala de 1 centímetro por 70 milhões de centímetros. Como eu comentei na parte de escalas, nós não podemos utilizar diretamente essa escala. Teremos que converter essa unidade. 70 milhões de centímetros. Nós vamos ter que converter para quilômetros. Então vamos utilizar dessa reguinha aqui. Saindo de milímetros, se eu for para centímetro, eu vou dividir por 10 este valor. De centímetro para decímetro, divido de novo por 10. E assim vou dividindo, decímetro para metro, para decâmetro, para hectômetro e para quilômetro. Utilizando dessa dica, vamos fazer essa conversão. Então vamos lá, 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros, que equivale a 100 decâmetros, que equivale a 1000 metros, que equivale a 10 mil decímetros e que equivale a 100 mil centímetros. O contrário também é correto. 100 mil centímetros, eu vou lá e divido por 10. Agora virou 10 mil decímetros. Divido por 10, 1000 metros. Divido por 10, 100 decâmetros. 10 hectômetros. E até chegar em 1 quilômetro. Agora vamos pegar a escala e fazer essa conversão. 1 centímetro, 70 milhões de centímetros. Vamos dividir por 10 esses centímetros para se tornar decímetros. Virou 1 centímetro, equivale a 7 milhões de decímetros. Vamos dividindo por 10. 1 centímetro virou 700 mil metros, virou 70 mil decâmetros, virou 7 mil hectômetros. Chegamos no valor que precisávamos. 1 centímetro equivale a 700 quilômetros nesse mapinha aí. Agora ficou super simples. Vamos usar então 1 centímetro igual a 700 quilômetros para sabermos qual é a distância correta entre cada uma dessas cidades. 1 centímetro é igual a 700 quilômetros. Vamos pegar, por exemplo, a distância de Joanesburgo a Dar es Salaam. 1 centímetro equivale a 700 quilômetros, 3,7 centímetros é igual a x quilômetros. Fazendo uma regra de 3 simples, percebemos que esse valor, 3,7 centímetros, na realidade, são 2.590 quilômetros. Feito para essa cidade, precisaremos fazer para Durban, Porto Elizabeth e Harare. Já fiz todos esses valores, mas em casa você treina essa regra de 3 simples. De 3,7 centímetros, então, de Dar es Salaam, temos 2.590 km. 1,3 centímetros de Harare, temos 910 km. 0,8 centímetros de Durban, equivalentes a 560 km. E por último,
ou 1,5 centímetros, equivalente a 1.050 quilômetros para Porto Elizabeth. Tendo todas essas informações, nós chegamos que a alternativa correta é a alternativa C. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula do Cursinho Acreditar, falando um pouquinho sobre conceitos básicos da cartografia. Se ficou alguma dúvida, mande uma mensagem para este e-mail que está aqui na descrição. Não esqueça de assistir às aulas anteriores e às aulas das outras matérias. Siga-nos nas redes sociais e acesse nosso site para obter as apostilas, os exercícios e os simulados. Nos vemos na próxima aula. Tamo junto, valeu, falou!